parte 3 do caso da Elise Matsunaga. Bora lá? E aí, como eu estava analisando aqui com vocês, eu cheguei na seguinte parte aqui, né? Que é a seguinte, que eu falo todos os vídeos para vocês. Gente, se não deu certo, separa. Relacionamentos, casamento, tem começo, meio e fim. Aquela história que contaram pra gente, ou dos contos de fadas, sabe? Felizes para sempre. E tudo isso. Nem sempre é assim. O príncipe não é tão príncipe assim. A princesa nem sempre sorri. Mas pode ter vida de princesa. Né? Mas pode não dar certo. E se viu que o casamento não tá dando certo, gente, o divórcio tá aí. Separa. Não há dinheiro no mundo que pague, né? Eu tô lendo aqui, comentando que eu tinha na sequência lá dos outros vídeos. Não há dinheiro no mundo que pague um relacionamento infeliz. Ou pouco feliz. Ou com traições, amantes, pouca ou nenhuma atenção. É óbvio, né? Tem casos também que existem casos de violência doméstica, violência verbal, moral, psicológica, patrimonial. E muitas vezes chega na física, chega no feminicídio, ou no caso da Elise, no homicídio. Poderia ter sido o inverso, como é o caso de muitas mulheres. Mas nesse caso, foi ela quem matou. Quando chega nesse ponto, não tem outra coisa, gente. Não tem outro jeito. Separa. Não tem outro jeito. Quando você deixou de ser feliz, quando o seu parceiro, sua parceira deixou de ser parceiro, você deixou de ter vontade de voltar para casa, os seus olhos brilham por outra pessoa, o seu corpo pulsa por outra pessoa, as suas fantasias e os seus prazeres é por outra pessoa, o que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Então, tem que separar. Ah, Gislene, você fica... É apologia ao divórcio? Não, é apologia à vida. É apologia à felicidade. É apologia a viver livre. Livre de amarras, de cobranças, de falsidade, de traição, de falta de lealdade, de fidelidade. Eu não faço apologia à traição. Eu faço apologia a todo o restante, todo o inverso que ela traz. Eu não vou entrar na questão, não nesse vídeo. Quem ama não trai. Eu vou lançar a pergunta. Será? Um casamento, ele é feito só de amor? A minha mãe dizia muito, lá antigamente falava muito, né? Amor e uma cabana. Isso é tudo? Se você me responder, ou não precisa me responder, se você se responder, né? Que sim, amor e uma cabana. Isto é tudo na vida? Isto é tudo num relacionamento, num casamento? Não importa mais absolutamente nada. Nada. Nada é nada. Se você responder que sim, aí eu te respondo também que sim. Se você disser
É, o amor e mais. E mais. Ou. É, mas. Aí já não. Aí você mesmo já deu a resposta. Pare de se enganar. Então, nesse ponto, tem que separar. Não pode se deixar levar pelo emocional. Óbvio que não. Olha, é isto e mais isso. Se você tiver que escolher entre isto e isto, vai por aqui. Porque isso daqui, coração, nunca foi um bom conselheiro. Não se deixe levar nem avançar conflitos e não deixe que os conflitos cheguem a ser confrontos. Conflitos. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Conflito é saudável. Confrontos deixou de ser faz tempo. Existe uma linha tênue entre conflito e confronto. Se você ultrapassar, se você romper, já era. Já era. E para você não romper, não avançar, você tem que usar isso aqui. Mais que isso aqui. Né? O confronto, o resultado nunca é saudável. Mesmo que não chegue ao caso que chegou, como o caso da Elise, né? Com um crime. Mas a falta de felicidade, alegria, amizade, cumplicidade, prazeres, admiração, já é mais que suficiente para colocar ponto final em tudo e cada um seguir a sua vida. Eu duvido que você pense diferente. Você pode até ter um discurso pronto que a sociedade te manda aí, né? Te impõe. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não sei onde, não sei o que. Agora, não precisa falar para ninguém. É você com você. Se acabou tudo isso, felicidade, alegria, amizade, cumplicidade, prazeres e admiração, consequentemente também já acabou o respeito, o amor. É sério mesmo que você acha que mesmo assim você deve ficar junto? A troco de quê? Para manter o quê? Como disse o delegado no documentário, para manter a vida de princesa? Ah, Gislene, mas eu não tenho vida de princesa. Eu ralo pra caramba. Ouço isso direto. Eu ralo pra caramba. Eu trabalho. É difícil pagar as contas. Ok. Sua vida não é de princesa, é normal. Da maioria das pessoas. Então é o quê? É para dividir a conta de luz? R$ 200 de conta de luz? Ele paga 100, eu pago 100? Eu escrevi um texto no Facebook que eu falei sobre isso. Para não dividir patrimônio, eu escuto isso com bastante frequência também. Ah, Gislene, não dá mais meu casamento, tal, por isso eu tenho outra pessoa. Porque pensa, Gislene, você acha mesmo, ralei, tem um patrimônio grande, mas você acha que eu nadei para agora, né, morrer na praia? Você acha que eu vou dividir tudo isso que eu construí? Esse império que eu construí? E aí eu respondi para um cliente esses dias. Faz o seguinte, faz os cálculos, e eu te convido a fazer também, do seu patrimônio. Pega o seu patrimônio, coloca na ponta do lápis. X mil, 1 milhão, 2, 3, 5, 10 milhões, sei lá eu quantos milhões
100 mil, 200 mil, 300 mil, não importa quanto. Põe na ponta do lápis. Faz um outro cálculo. Quantos anos você tem? Qual é a expectativa de vida? Quantos anos faltam? Transforma em dias. Pega o seu patrimônio, divide, o seu patrimônio, divide pelo patrimônio integral por esse número de dias, pela expectativa de vida. E depois você faz um outro cálculo simulado, a metade desse patrimônio, dividido pelo mesmo número de dias da expectativa. Veja quanto você está pagando. Não quiser fazer 2 cálculos, é óbvio, né? É só olhar a metade. Quanto você está pagando pela sua felicidade por dia? Lembrando, e quanto você pagaria tendo a metade do seu patrimônio. Mas quanto isso significaria para você? Lembrando, o mais importante, você tem mais 20 anos de acordo com a expectativa de vida. 30, 40, não importa quanto. Expectativa não é certeza. Mas você tem uma certeza que quando você morrer, bebê, vai ficar tudo aí. Seja inteiro ou seja a metade. 1 milhão, você não quis dividir, vai ficar 1 milhão aí. Para a viúva gastar com outro. Para o viúvo gastar com outra. 500 mil, você poderia ter usado em vida. Feliz. Com ou sem outra pessoa. Mas sem acabar num crime como o da Elise. Os 2 morreram. Um picotado, esquartejado. O outro preso. Ou vocês acham que ela ainda tem vida? Sonhos? O resultado, por dinheiro, por ego, por orgulho, um morto, uma detenta, uma criança órfã de pai e mãe, um pai morto e uma mãe presa. 2 famílias dilaceradas. Uma que teve o parente morto, a outra que tem a parente presa. Por causa de que mesmo? Dinheiro? Não. Isso aqui? Nada inteligente. Outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem assim. Eu até printei e postei um trecho, né? Que a pessoa gosta muito do que eu posto, do que eu escrevo, do que eu falo, que me segue, mas que tinha muitas coisas que ela não concordava e que ela achava que eu era racional demais. Não é, e não seja para ver. Se eu não fosse racional, eu, Gislene,
Claro que eu não tô dizendo que eu sou exemplo para ninguém. Então, eu tô falando de mim mesma, né? De mim, no meu caso. Se eu não fosse racional, eu tava muito lascada na vida. Muito. Mas é muito. Mas é tanto que vocês não têm noção. Eu aprendi a ser racional. Presta atenção. Então, eu disse aqui assim, né? Essa parte eu já falei, chega um crime, mas o desgaste, a falta de felicidade, cumplicidade, admiração, já é mais que suficiente para colocar ponto final em tudo e cada um seguir sua vida. Que pena, 2 vidas interrompidas, na verdade, muitas. O marido morto, a esposa presa, a filha órfã de pai morto e de mãe viva, as famílias e amigos com perda irreparável. Tudo isso por quê? Pra quê? Amante? Dinheiro? Ah, não. Ah, não, né? Aí eu editei mais uma vez aqui o meu texto, conforme eu ia assistindo a série. Terminei de assistir, não mudo nada do que eu disse anteriormente, que é tudo isso que eu já estou contando para vocês. Eu não mudo nada de tudo isso que eu falei conforme eu fui assistindo. Porque é tudo isso mesmo, tudo isso se resume a tudo isso que eu comentei, né? Tinha que usar isso aqui, sabe? Até pelos objetivos, mais do que nunca, porque ela tinha objetivos que só ela podia mexer nisso. E que agindo pela emoção, ela jamais conseguiria. Mesmo que ela não tivesse cometido o crime, pela emoção, ela não conseguiria o resultado que ela queria. Mesmo se divorciasse. Então, eu disse lá, ela errou e errou feio. Ele também. Não é porque morreu que vira santo, né? E de santo, ele não tinha nada. De santo, ele não tinha nada. De príncipe, ele não tinha nada. Ele tinha grana, muita grana. Ele era inteligente, os amigos relatam que ele era o mais inteligente da turma. Mas de santo, não tinha nada. Lembra o começo da história? Ele era casado e saiu com a prostituta, que era a Elise, e ficou com ela 3 anos como amante, casou com ela e arranjou outra amante prostituta, que segundo um outro advogado, a ideia, o combinado entre a nova prostituta e ele, era que ele ia fechar o acordo bilionário lá da IOC, de 2 bilhões, e aí ele ia separar da Elise e ia mudar para, não lembro o país, eu até acho que sim, mas na dúvida, ia mudar para outro país, casar com com a nova amante e mudar para outro país. Ué, o ciclo se repetiu. Então, de santo, meu amor, ele não tinha nada. Nada. Nem ela. Nem ela. Por isso que lá no começo eu falei, dá para fragmentar esse caso em muitas partes. E não dá para dizer, lá no final, sim, ele foi vítima de morte. Mas no meio do caminho todo, começo e meio, e fim até os últimos acontecimentos, não fim a morte, né? Mas os últimos acontecimentos daquele dia, dizer que ele era vítima, ela era vítima, tá bom.
Então, eu disse aqui, ela errou feio, errou e errou muito feio. Ele também de santo não tinha absolutamente nada, 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 nada. Mas, obviamente, nada, absolutamente nada justifica o crime. Nada. Portanto, ela tem que pagar, tá pagando, né? Porque não tem o que justifique um crime. E aí que fica uma lição, né, para todos nós. O que é que a gente aprende com o caso da Elise? A gente tem muito para aprender. Muito para aprender. Então eu coloquei que fica uma lição para todos nós, para que possamos refletir sobre os relacionamentos. Todos os relacionamentos. Como ela disse, a Elise suportava um casamento ruim. E as traições por causa da filha. Porque ela dizia que ela queria que a filha crescesse junto com o pai, ao lado do pai, com o pai presente. É mesmo? Há muitos casos comuns. Como eu disse, tem milhões de Elises. Há centenas, milhares de casamentos que conhecemos de pessoas que mantêm um casamento ruim por causa dos filhos, por causa de estabilidade financeira, para não dividir patrimônio, porque a pessoa está doente, porque a família, porque a sociedade vai julgar, para não perder o status social. Que eu já comentei isso agora há pouco. Então vai levando aquilo que não dá mais, ou que não está bom, por conta disso tudo. Por causa de patrimônio, porque pelo que os outros vão dizer, por causa dos filhos, os filhos vão crescer. Você vai aguentar mesmo todo o perrengue, porque cada relacionamento é de um jeito, por causa dos filhos? Você prefere ver os seus filhos? Eu acho que só vale a pena você manter um casamento pensando na família, nos filhos, se for um relacionamento saudável. Aí não precisa nem pensar, já vai fluir naturalmente. Agora, se você tiver que pensar, pensa comigo. Não, eu vou manter o casamento por causa dos meus filhos, é porque já não deu mais. Você já sabe que era para ter acabado, que é para você tomar uma atitude. Mas você está achando motivo, caçando motivo para dizer ainda não. Olha o caçar motivo no que deu. Elise na cadeia e o Marcos no cemitério. Caçar motivos para querer fazer funcionar uma coisa que não funcionava mais. Não adianta tapar o sol com a peneira. De novo eu vou falar. Gislene, você fica aí fazendo apologia ao divórcio? Não. Eu faço apologia a tudo que é contrário ao divórcio. Não é feliz? Não tá bom? Não tem mais admiração, não tem prazer, não tem alegria, não tem felicidade, a pessoa é mal-humorada, a pessoa não te ajuda, a pessoa não faz patavinas? Você precisa mesmo de motivos? Ou você já tem todos escancarados aí na sua cara? Você está querendo enganar a quem? Ah, para manter por causa do filho? Meu amor, o filho vai crescer. Talvez você seja fruto de um relacionamento de pais separados. E talvez você esteja cheio de traumas. E por isso, você quer manter a sua família a qualquer custo, seu casamento. Agora, vamos voltar no caso da Elise. Queria tanto manter por conta da filha. E agora? E essa filha? Sem a mãe e sem o pai.
É isso mesmo? E aí eu disse, então tem muitos casos, né, muitos casamentos já fracassados e são mantidos por causa dos filhos, por causa da estabilidade financeira, para não dividir patrimônio, porque a pessoa está doente, por causa da família, lá, tudo isso que eu já disse. E eu falo todos os dias. Eu falo na rádio, eu falo na TV, eu falo nos vídeos, eu escrevo os textos, eu falo todos os dias. Nos atendimentos, nas palestras. É melhor, nessa situação, você rever os motivos que fazem você ficar no relacionamento falido. Afinal, nunca se sabe o destino final. Entre mortos e feridos, um vai para o cemitério e um para a cadeia. Por quê? Porque queriam manter aquilo que não existia mais. Porque se apegaram a isso aqui e esqueceram disso aqui. E você pode ter certeza por você do resultado final. A gente nunca tem, né? Às vezes a gente tem sabe aquele nanosegundo de que você fala, perdi a cabeça? Tá feito. Que foi onde a Elise deu no depoimento, ela disse, eu poderia ter feito tantas coisas diferentes. Não ter colocado o detetive, não ter mostrado as provas do detetive, não ter falado, não ter pego a arma, não ter feito nada. Eu, sabe, ter ficado quieta. Poderia ter feito 1000 coisas para não fazer o que eu fiz. Mas uma vez que ela fez, uma coisa foi desencadeando a outra. E é aquela coisa que você faz, que você fala assim, é só um ato. Só dei um murro na mesa. Ups. Eu dar um murro na mesa é uma ação minha. Que reação eu provoquei no outro? Você não tem controle. Nunca vai ter. Ah, mas o outro é uma pessoa sensata, educada, culta, intelectual, um lorde. É? Você tem certeza disso? Não, né? Nem o outro tem. Então, você pode ter certeza por você, o que também não tem. Mas jamais será pelo outro. Cara de santo, instrução, intelectualidade, diploma, bens, patrimônios, família perfeita, filhos. Isso não é garantia de absolutamente nada. Nada. Não é mais o que se esperava no casamento, sabe? Seu casamento não é mais o que era no começo, o que você esperava, o que você espera. Termine. E assim cada um possa ser feliz sozinho ou com outra pessoa. Não prejudique a sua vida e nem a vida do outro. Divorcie. Divórcio tá aí. Não, sabe? Não lutaram tanto pela lei do divórcio? Tá aí. Use. Divorcie. Vai ser feliz sozinho. Tendo a possibilidade de conhecer uma outra pessoa, viver uma outra vida. Ou não. Mas na que está e que não está bom, por que ficar? Já tem aquele ditado, antes só do que mal acompanhado. É melhor ser feliz sozinho que mal acompanhado, infeliz ou não feliz, mal acompanhado. É melhor com pouco dinheiro, poucos bens, poucos benefícios, que uma conta recheada, com patrimônios, com bens, com carros, morando no bairro nobre, viajando para onde você sonhar. Mas
a que preço? O preço da sua felicidade? Da sua paz? Da sua liberdade? Do seu amor próprio? Da sua autoestima? Do que é fidelidade, lealdade para você? É esse o preço que você quer pagar? Então, divorciem e sejam felizes, vivos e em liberdade. Porque o que aconteceu no caso da Elise, um morto. Felizes nem em sonho, porque um tá morto e o outro tá preso. Isto é, 2 mortos. Um morto morto e um morto vivo. É isso? Eu vou continuar no outro vídeo.